Play, manda pro ar. Menino. O Palmeiras é um predador no mercado da bola. Hoje encaminhou a contratação de Matheus Fernandes do Botafogo, 20 anos por 4 milhões de euros. E não para por aí. Rodrigo Bueno tem informação. O Palmeiras está contratando mais um jogador, Rodrigo Bueno. Sim, Carlos Eduardo, que era do Goiás. Quando ele estava no Goiás, pintou muito bem. Muita gente queria. Ele acabou indo para o Pirâmides, esse projeto aí que desmoronou. A Pirâmide desmoronou. Então quem está lá está saindo. O Palmeiras já tinha interesse no Keno. E a informação que já está tudo praticamente acertado. 26,7 milhões de reais, porque o valor é em dólar. Dá mais de 6 milhões de dólares por aí. Então o Filipão queria mais um atacante de beirada, um cara de velocidade, ainda mais com a lesão do William, né? Fora aí o primeiro semestre do ano que vem, pelo menos, né? A expectativa é essa. Então o Palmeiras está muito bem encaminhado. O Carlos Eduardo, de novo agora, no Pirâmides, já assinando para o futebol brasileiro, interessava vários clubes, mas o Palmeiras, por essa pechincha, essa bagatela, deve pegar o jogador. Carlos Eduardo, que jogou lá no Goiás, fez um sucesso grande lá jogando na equipe do Centro-Oeste. Theo José, nosso companheiro que é torcedor fanático do Goiás, é fã dele, mas que não explodiu nos grandes centros aqui, né? Porque ele ficou jogando ali no Goiás, jogou Série B de Campeonato Brasileiro, então ainda podemos dizer que não é um jogador tão conhecido do grande público brasileiro. Mas às vezes que eu vi, eu achei muito bom jogador esse rapaz. Bom jogador. E ele... Lembra o Keno? Que joga com ele. Que também está voltando. Também? Há um mês, quem era interessado, João? Lembra disso? Era o Palmeiras. Não era o Palmeiras, era o Cruzeiro. Era o Cruzeiro. Só que o Palmeiras tem uma prioridade na volta aí, tem um acerto... Também deve ir para lá, Eu posso te garantir que se o Keno voltar para o Brasil, é Palmeiras. Aliás, o que vocês acharam da declaração? Para a vaga do William, né? Vamos esquecer que o William está machucado e é preciso trazer mais gente para fazer aquela... Exatamente. O Keno é um pouco mais caro, eu falei aqui, né? Sim. Para trazer o Carlos Eduardo. 10 milhões de dólares o Keno. O Carlos Eduardo deve sair por 6 só. Aliás, o que vocês acharam da declaração do presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, pedindo fair play financeiro no futebol brasileiro, porque ele está reclamando do que o Palmeiras está fazendo no mercado. Você acha que o presidente do Atlético está certo, ô Savoia? Totalmente errado. Se fosse com ele, não teria problema nenhum. Se ele arrumasse um patrocínio igual tem o Flamengo, eu duvido que ele ia pensar em fair play financeiro. Então, está preocupado, porque ele já percebeu, um cara inteligente, que o Palmeiras vai disputar tudo com grandes chances de ser campeão em quase tudo, né? Está contratando vários jogadores, reforçando ainda mais, reformando os contratos de jogadores que aí estão, e está copiando o Palmeiras, está seguindo uma tendência do futebol europeu, né? Que aqui no Brasil os caras diziam que é o seguinte, não dá para mesclar time, não dá para ter time alternativo. O Palmeiras provou com o Filipão que é possível sim. Na Europa é muito comum isso. E os jogadores do Palmeiras aceitaram. Então o presidente do Atlético, ele só não tem um patrocínio igual a Crefisa, porque não conseguiu. Eu tenho certeza que se ele tivesse nas condições que está o presidente do Palmeiras, por exemplo, ele ia aplaudir, não ia falar uma coisa dessa. Mas, evidentemente, ele, inteligente como ele está percebendo que o Palmeiras está bem mais adiantado do que todos os outros clubes do futebol brasileiro. E aí ele entra com essa, fair play financeiro. Para mim, não cola. Eu queria saber se vale a relação América-Atlético Mineiro também. Porque ele está reclamando que o Palmeiras investe mais do que o Atlético Mineiro e vem com essa onda de fair play. Sim. E o Atlético que gasta mais que o América de Minas? Presidente, que conversinha furada, né? A propósito, o presidente do Galo às vezes fala uns negócios que não dá para entender. Já começou com aquela história da Sul-Americana. Agora vem com essa conversa de fair play. O Atlético não é gigante? Vá atrás de um grande patrocinador. Gente, será que só tem a Crefisa no Brasil? Aí tem outra coisa, né? Tem tido gente no Brasil que reclamava muito de patrocínio estatal, né? É um absurdo, empresa estatal ajudando um clube brasileiro e não ajuda o outro. É um absurdo, devia acabar com isso, né? Patrocínio estatal, tal. Aí
não vou citar aqui, o mesmo dirigente, quando uma estatal foi procurar o clube, ele acertou, acenou com pompa, divulgou e tal. Quando a estatal patrocinou o time dele, aí é uma beleza. Quando patrocinou o time do outro, aí não vale, isso é antiético, o governo tem que investir em outras coisas e tal. Quando é pro time dele, aí tá tudo certo. Realmente, eu acho exatamente isso. O sucesso e a força financeira do outro está incomodando. Se fosse, no caso, na equipe que ele está presidindo, eu tenho certeza que não falaria isso. Mas é isso, né? Eu vejo de uma maneira um pouco diferente. O que você vê? Eu acho que é evidente que quando você fala que quem tem um patrocinador forte, como eu citei no início do programa aqui, né? Enche a sua prateleira de bons produtos para vender acima da média do mercado. Mas acho que o Sete Câmara, eu reflito num caminho, até certo ponto, o caminho na mesma trilha que ele. Porque senão a gente vai se transformar daqui a pouco como um campeonato que só tem 2 clubes. Nós vamos ter o Real Madrid e o Barcelona e o Atlético de Madrid remando. Chegou um pouquinho lá em cima. Aí você vai para a Alemanha, está o Bayern de Munique, flanando, aí o Borussia rema. A Juventus domina o futebol europeu. O PSG domina o futebol francês. E por aí vai. Eu acho que é coerente. Não acho ruim, não. Eu acho que você tem que ter um X de investimento em cada clube. Eu penso assim, João. Eu acho que tem que ter um X de investimento. Porque um país que vive como a gente vive hoje em dia, 100 milhões é o mínimo que o Palmeiras gasta com a sua patrocinadora. A patrocinadora do Palmeiras anuncia no maior principal telejornal do país. Exato. Por quê? Porque tem poder financeiro para isso. Claro. Agora, não quer dizer que um clube de futebol, hoje no futebol brasileiro, possa investir esse valor todo para ter essa hegemonia toda. Eu acho que tem que ter um pouco de coerência no que disse o Sete Câmara. Tem que ter um perfil financeiro. Qual é o máximo para investir no ano de um clube? Eu entendo o que você está falando, Só deixa eu concluir, Eugênio, só por favor. Então, esse tipo de reflexão, é como a gente falar que, voltando um pouquinho ao assunto da Libertadores, né? Porque é hipócrita, que não sei o que. Se a gente pensar um pouquinho para frente, a gente tem que pensar no nosso quintal também. Pode acontecer no nosso quintal aqui. Então, a gente tem que pensar na qualidade de vida dos nossos e nosso também, do que acontece na Europa. Por que na Europa pode ter isso, a gente não pode ter aqui, na Argentina não pode? Enfim, é só para dar um último recheio nesse tempero que a gente colocou aqui na mesa. Mas eu tô com Sete Câmara. Você acha que tem que ter um limite financeiro? Eu acho que tem que ter um limite. Porque, João, senão daqui a pouco o Palmeiras vai ser o campeão carioca, o campeão paulista, o campeão mineiro, e nós só vamos ter o Palmeiras. O Flamengo está com um investimento de 600 milhões por ano. Faturamento. Faturamento. E o Palmeiras? E o Flamengo ganha o quê? Mas eu não estou falando de conquista, estou falando de estrutura financeira, João, mercado da bola. Porque dinheiro não significa título. O Cruzeiro, por exemplo, ele tem uma situação em que ele tem uma grande dívida, ele não tem o mesmo faturamento de Palmeiras. Eu não tô colocando Flamengo. em questão. O Grêmio também não tem o mesmo faturamento, tem uma situação financeira mais equilibrada e estão vencendo. Não, mas exato, eu concordo com você que se você tem a maneira do Sete Câmara de botar um fair play financeiro, eu acho que é coerente, não acho absurdo, não. Não vejo nenhum absurdo. Não vê nenhum absurdo. Não vejo. Então, não mais vejo. uma vez, o senhor com opinião divergente. É ótimo isso, hein? Cá entre nós. Não sei por que é divergente, é uma maneira de enxergar. Não, você acha que tem que ter, os outros acham que não. Ah, perfeito. É ótimo, Paulo. Por exemplo, assim, Democracia. pegando o exemplo do futebol europeu tem fair play financeiro. É. A UEFA criou fair play financeiro. Sim. Durante muito tempo você tinha um grupo de clubes. Por causa de que lives da vida. Exatamente. Sheik, Recentemente, quantos você clubes tinha- não tinham... enquanto- Abramovich Só da que vida. passa por debaixo dos panos e continua. Né? Tem formas de tem você isso. driblar. Tem um esse fair jeitinho. play. Estão driblando. Aqui também não tem? Estão driblando. O Paris Saint-Germain contratou o Mbappé aparentemente tem? por empréstimo. Porque ele já tinha contratado o Neymar, ele não podia contratar o Neymar e o Mbappé na mesma temporada. Então o que ele fez? Ele contratou um pouquinho, pagou um pouquinho pelo Mbappé e falou: vamos pagar o resto da bagatela Na próxima temporada. O Neymar Mas, virou assim, garoto propaganda do Catar, foi lá Mas uma você vez, vê, nunca mais. enquanto o Real Madrid, o Barcelona, que são clubes, são quadros associativos, se parecem com os nossos clubes, né? Não tem um mecenas internacional financiando. Enquanto o Real Madrid e o Barcelona eram os mais ricos e contratavam, não tinha fair play financeiro. Aí apareceram clubes com mecenas, magnatas, torrando dinheiro, começaram a ameaçar o cenário e aí a UEFA veio e botou um freio nisso daí. Então você concorda com o Paulo Lima? Não, eu acho assim, eu que acho que o futebol europeu é o grande modelo a ser seguido, no modelo europeu você tem o fair play financeiro, mas aqui ainda é muito distante do Brasil, não há tanta diferença. Não é tanta diferença. O Palmeiras pode reclamar.
por que Corinthians e Flamengo ganham tanto mais de TV do que o Palmeiras? E tá chegando perto, porque tá reclamando e tá conquistando esse mesmo então, por valor. exemplo, Fizeram a mudança e pro ano que vem vai ser pior. Os dois clubes gaúchos, os dois grandes gaúchos, o Inter e o Grêmio, com um grande trabalho de sócio-torcedor lá atrás, começaram a se aproximar dos times de Rio e São Paulo. Né? Dos times de São Paulo especialmente, porque times do Rio... Receitas alternativas, né? Receitas Cada um com alternativas. seu estádio, Grande né? trabalho, estádio próprio e tal. Então, Não é só a televisão. O Atlético Paranaense está perto de ser campeão da Copa Sul-Americana, fazendo um grande trabalho. E ele não está num mercado como o de São Paulo do Rio, não tem o faturamento, o dinheiro que tem. E é o ponto, eu acho que o ponto é esse. Assim, a gente tem fair play financeiro na Europa, o que não impede o desequilíbrio técnico entre os clubes, nem financeiro. Foi citado pelo Paulo aí. Hoje a gente tem em cada grande país um time que se sobressai com muita margem em relação aos outros, já citado. Então não foi isso que impediu o desequilíbrio técnico. O que pode dar um sentido a essa proposta é, por exemplo, a gente tentar observar o que acontece na NBA, onde você tem um orçamento para os times. Os times têm que trabalhar dentro daquela faixa ali a partir de uma determinação da liga. Ok. No draft, né, quando você vai escolher os jogadores para o ano seguinte, o último colocado escolhe o melhor jogador, e aí vai. Aí você pega a NBA, nos últimos anos, as finais são com os mesmos times. Já. A NBA espanholizou. Golden State Warriors Então, mas não dá, por exemplo, você chegar... e o Cleveland Cavaliers. Com os mesmos times, ou seja, aí só para fechar meu raciocínio aqui, como o Paulo pediu ali para não terminar. Você tem que premiar a competência. É simples. Por que há um desequilíbrio hoje no futebol brasileiro? Porque a maioria dos clubes brasileiros está muito mal administrada, atolada em dívidas, em guerras políticas internas, em problemas de dinheiro que vai para aqui, sai pelo ralo, vai para outro lugar.